Você sabe o que é palmitagem? O que você acha dessa discussão que diz que negros e brancos não podem se casar, ou homens negros não podem se casar com mulheres brancas, ou mulheres brancas não podem se casar com homens negros? O que você acha disso? Você acha que isso deve ser proibido? Pô, como assim? Eu adoro uma branquinha. Você acha que isso é racismo? Você acha que isso é uma bobagem completa? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você acompanha o meu trabalho, você sabe que grande parte do que eu faço no meu dia a dia é mostrar o quanto as militâncias de maneira geral, e mais especificamente a militância negra, erra ao ficar importando ideias e assuntos de outros lugares, de outros contextos para o contexto brasileiro, quando não transformando em ideologia assuntos que são às vezes muito sérios, às vezes são assuntos importantes, e às vezes são assuntos banais, mas o quanto eles erram quando fazem isso e quanto isso mais prejudica a luta sobre integração das populações no Brasil, né, sobre o combate ao racismo no Brasil, sobre ser antirracista. E um dos assuntos que sempre povoa as redes sociais, sempre aparece nas redes sociais, nas discussões sobre racismo, é o assunto palmitagem. Eu não sei direito de onde vem essa palavra, né? Palmitagem, talvez seja porque o palmito é um legume, eu acho que é um legume, branquinho, clarinho. E aí, né, se chama de palmito uma pessoa branca e a pessoa negra, sabe-se lá como é que se chama nesse contexto, né? Mas se diz de palmitagem aquele fenômeno, que é um fenômeno absolutamente natural nas sociedades que negros e brancos convivem, né, de acontecer. Então, óbvio que as pessoas se casam e se dão em casamento, como se diz biblicamente, né, não porque elas são negras ou são brancas, mas porque elas acabam por se conhecer, por se amar, por se gostar e por achar conveniente que elas se casem. Mas esses encontros, eles acontecem geralmente no mesmo meio social, né? Mais dificilmente eles acontecem em meios sociais diferentes. Eu vou falar disso daqui um pouquinho, com um pouco mais de detalhe. Mas é óbvio que se você olha dentro das periferias do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo, onde você tem grupos sociais distintos ou etnias, né, para dizer o mínimo, que são distintas, por vezes elas vão acabar se encontrando, se enamorando e se casando. Então a miscigenação no Brasil, em grande medida, se dá nesse nível, né? As pessoas negras e as pessoas brancas, né, mais ou menos da mesma classe social, elas acabam se casando entre si. Na minha família acontece isso, na sua família provavelmente já aconteceu, e na imensa maioria das famílias brasileiras isso é uma coisa absolutamente natural. Isso é menos natural acontecer em meios sociais diferentes ou classes sociais diferentes. Então, uma pessoa que é muito rica dificilmente vai se casar com uma pessoa que é pobre. Esses fenômenos acontecem, eles são tão exceção que eles se tornam um objeto de especulações literárias ou mesmo especulações cinematográficas. Tem filmes que falam sobre isso, né? Tem um filme famosíssimo do Sidney Poitier, que é o Adivinhe Quem Vem para Jantar, em que acontece exatamente isso. Ele é um médico, um homem negro, um homem, né, que já tem uma posição social diferente dos demais, inclusive da própria família dele, da mãe e do pai dele. E ele conhece uma moça, que é uma moça branca, de uma família de brancos bastante liberais, assim, né? Então eles são defensores dos direitos civis e tudo mais. Mas há um estranhamento quando essas duas famílias se encontram. Mas, curiosamente, o estranhamento maior e a resistência maior nesse caso vem da família do personagem do Sidney Poitier. É muito curioso esse filme porque ele mostra, né, a dificuldade desses processos de integração, apesar de ser uma ode, uma exaltação ao amor, à integração e à convivência, né, absolutamente pacífica entre grupos étnicos diferentes, né? Então é um filme, digamos assim, antirracista, sobretudo, porque ele diz que não existe qualquer diferença mesmo entre pessoas negras e pessoas brancas, e que elas se conhecem, se amam e se casam. Agora, não é difícil nós encontrarmos outros grupos sociais que preferem, ou pelo menos, né,
estimulam o casamento entre os seus, entre aspas, iguais. E o que eu estou chamando de iguais aqui não é exatamente a mesma raça, porque, obviamente, raças humanas não existem. Existe uma raça que é a raça humana. Então, as etnias se diferenciam, mas essas diferenças são meramente acidentais, né? É a cor da pele, é o olho, que um é mais puxado, o outro menos, é o nariz que é mais largo, o outro menos, né? Então, como diz o próprio Aristóteles na sua Metafísica, né? Não existe diferença essencial entre o homem preto, o homem negro e o homem branco. As pessoas negras e as pessoas brancas são absolutamente iguais em essência. Isso quem disse foi o Aristóteles há 2.500 anos atrás. A única diferença que existe entre nós é uma diferença que o Aristóteles chama de acidental. São os acidentes, né? As propriedades, as variedades de pessoas, né? A variedade fenotípica que há entre as pessoas é que varia. No entanto, é fato que você encontra grupos étnicos que defendem e estimulam o casamento entre os seus. Você pode falar isso, por exemplo, dos orientais, né? Os japoneses, talvez os chineses, né? Então, eles têm um certo resguardo comunitário, digamos assim, né? Que estimula os seus a casarem entre si. Os judeus também fazem isso, ou fizeram isso por muito tempo, né? Que é estimular os seus a casarem entre si. Então você vê isso na Bíblia, inclusive, né? A defesa de um casamento intraétnico. E, aliás, para explicar um pouquinho desse assunto, eu chamei um grande amigo meu, é praticamente um irmão para mim, que é o Victor Greenbaum. Se você não conhece o Victor, lá no meu podcast antigo, o Noir, né, na minha outra encarnação, né, tem 2 episódios, por falta de um, eu tenho 2 episódios maravilhosos com o Victor Greenbaum. Então você assista, depois de terminar esse vídeo aqui, você pode procurar e assistir. Mas eu convidei o Victor para dar uma breve explicação sobre o porquê os judeus preferem ou preferiam se casar entre si. Veja só. Olá, Paulo, tudo bem? Bom, vou tentar ser o mais sucinto possível para responder essa sua pergunta. Isso se originou nos primórdios do povo judeu, ainda nos tempos do Reino de Israel. Afinal, além de ser uma etnia, os judeus eram também uma nação. Mas depois da expulsão de Israel pelos romanos e o consequente êxodo dos judeus pelo mundo, isso se tornou uma estratégia de sobrevivência, principalmente nos períodos de maior perseguição e de massacres. Uma outra coisa foi o processo de enguetamento dos judeus, que os confinou, né, em guetos, em áreas fechadas, e praticamente os isolou do contato com outros povos. Mas uma coisa que é preciso deixar bem clara, é que sempre houve miscigenação entre judeus, o que pode ser provado pela imensa variação étnica que pode ser vista nas diferentes comunidades judaicas ao redor do mundo. Tanto que um judeu africano, por exemplo, vai ter as mesmas características fenotípicas de um africano comum, normal qualquer. E assim como os judeus árabes vão ter as mesmas características de árabes de outras religiões, assim como os judeus europeus, os judeus ibéricos, etc. Judeus orientais também. Então não existe mais, há muito tempo, uma única característica étnica dos judeus. E isso se prova a miscigenação ocorrida ao longo dos tempos. Uma outra coisa importante de se citar é que sempre houve as conversões, sempre houve a possibilidade de conversão de indivíduos de outros povos ao judaísmo, principalmente para casamentos. Então é tudo uma questão de manutenção cultural, de preservação religiosa. Enfim, espero ter ajudado você e um abraço. Pois bem, vejam a explicação bastante equilibrada do Victor Greenbaum. Então ele diz, olha, por uma série de fatores, né? Mas você tem, primeiro, uma certa preservação cultural. Então, para você manter aquela cultura étnica, né? O judaísmo enquanto cultura se privilegiava o casamento entre os seus iguais. Ou também pelo enguetamento. Então as pessoas foram discriminadas e são ainda discriminadas, né? Os judeus ainda são muito discriminados no mundo inteiro. Então existe aí um antissemitismo muito forte, que inclusive recentemente vem crescendo no mundo. Então os judeus, eles, por uma maneira de se preservar, inclusive, e se proteger,
eles se casavam entre si e também eles foram colocados ao longo da história em lugares, os chamados guetos, né? Eram os lugares onde os judeus eram empurrados, assim, eles eram obrigados a viver em determinados espaços geográficos, o que os obrigava, obviamente, a casar entre si. Mas o Vitor também diz que a miscigenação é algo também absolutamente natural entre os judeus há muitos séculos, né? Então isso sempre aconteceu, não é uma coisa assim absurda. Na própria Bíblia, né, assim, há casos de miscigenação. Então, quer dizer, não é uma regra absoluta, mas é uma certa preferência, um certo senso de preservação étnica e cultural que faz com que determinados grupos que passam por processos de migração, né, que vão em grupos grandes para outros lugares, e aí nesses lugares para onde eles vão, eles passam a viver numa comunidade fechada. Então isso é uma coisa que também ao longo da história acontece. Então, partindo desse princípio, por que isso também não poderia acontecer entre as pessoas negras? É óbvio que as pessoas negras no Brasil e, sei lá, nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos mais do que no Brasil, porque nos Estados Unidos lá existiam leis de segregação, inclusive, que proibiam o casamento de pessoas negras com pessoas brancas, né? Então, isso era proibido por lei em determinados estados lá nos Estados Unidos. Então, o processo de segregação lá foi muito mais acentuado do que no Brasil. Foi um processo legal, né, e estrutural, de fato, porque, sim, estava entranhado ali nas leis americanas, né, de muitos estados, sobretudo do Sul, as leis de segregação. Então, negro não podia frequentar a mesma lanchonete que o branco, não podia entrar no mesmo banheiro, tomar água no mesmo bebedouro. Então, existia um processo de separação muito ferrenho e acentuado nos Estados Unidos, sobretudo nos estados do sul dos Estados Unidos, o que obrigou, obviamente, os negros a se protegerem e a se casarem entre si. Isso hoje lá, apesar de não existirem mais essas leis, ainda há um senso de unidade étnica muito grande, né? Porque, obviamente, eles se acostumaram com isso e eles aprenderam a fazer disso uma espécie de proteção cultural, né? De proteção de uma cultura e de proteção, inclusive, daqueles valores que eles foram alimentando e fazendo com que eles crescessem e florescessem e se fortalecessem ao longo dos séculos, desde a escravidão, né? Então, óbvio que negros africanos escravizados nos Estados Unidos e africanos escravizados no Brasil, ao longo do tempo foram tendo filhos entre si, né? E essas pessoas foram, de certo modo, se preservando quando possível, né? Porque, obviamente, o escravo ele pertencia a um dono e o dono podia dispor dessa pessoa como ele quisesse, mas quando era possível, as pessoas se casavam entre si e ali acabavam tendo os seus filhos. Então foi se criando algo que hoje a gente costumou chamar de cultura negra, né? Que se desenvolve na culinária, se desenvolve na música, na arte de maneira geral, de certo modo na religião. E aqui eu não estou falando só de religiões chamadas de religiões de terreiro ou de matriz africana, mas também um cristianismo sincretizado, sincrético, ou mesmo o próprio cristianismo, né, que também se encontra no continente africano desde o primeiro século, né? Mas existe sim uma preservação étnica, cultural, religiosa, né? Que é bom que se preserve, né? E que não é bom que isso se perca completamente. É óbvio que o Brasil é um país em que a miscigenação aconteceu em larguíssima escala, então é muito difícil falar sobre isso no Brasil, um país em que você tem uma imensa maioria de pessoas que são já miscigenadas, são pardas, né, como se diz, segundo o IBGE. Então é muito mais difícil falar sobre isso no Brasil, parece absurdo falar sobre isso no Brasil. Eu mesmo sou casado com uma mulher negra há mais de 20 anos. Eu tive algumas namoradas, mas das namoradas que eu tive uma namorada que não era negra. E esse foi um namoro que durou menos tempo. E eu me casei com uma mulher negra não só porque eu gosto, né? Sempre gostei de mulheres negras, sempre gostei de mulheres que se parecessem etnicamente comigo, ou mesmo fenotipicamente comigo. Mas eu também tenho em mim esse certo senso de cultura, né? Então, para mim sempre foi bom
eu poder falar de coisas que tem a ver com as coisas que eu admiro, que eu aprecio e que eu gosto de preservar e que são ligadas, muito ligadas à questão do que a gente chama de negritude, né? Então, sei lá, as músicas que eu ouço, o modo como eu me visto, o modo de olhar para a sociedade, olhar para os eventos, por exemplo, de racismo, né, no Brasil. Então, isso sempre foi importante para mim. Então, na hora de eu escolher uma esposa, isso também foi importante, né? Para que não houvesse, digamos assim, uma espécie de conflito cultural, né? Pode parecer absurdo para você que me assiste falar isso, mas não é, né? Não é, porque eu sou uma pessoa muito ligada a essa cultura. Então é muito estranho essa confluência de culturas num relacionamento, né? Sem contar que, né, todo o enfrentamento que existe em relação ao racismo quando esses relacionamentos acontecem. Você também já deve ter visto casos assim, eu conheço casos da minha família que são assim, então, de pessoas que são negras e que se relacionam com pessoas que não são negras, e a família não aceita bem, aí sempre há aquele tio que faz piada, sempre há um problema ou outro. Então, é difícil de que essas coisas aconteçam sem nenhum tipo de conflito. Óbvio, de novo eu quero dizer para você que me assiste que isso não é uma regra, eu não quero fazer disso uma militância, eu só quero dizer que isso não é absurdo, né? E que a tentativa de se preservar uma cultura, e aqui não é uma questão de raça, mas de cultura, né? Como diz o Denzel Washington numa entrevista que eu já falei dela num outro vídeo aqui no canal da Valete, né? Então ele fala que ele dirigiu um filme cujos protagonistas são negros, não é só uma questão racial, mas é mais de cultura. Ele fala, o Spielberg pode dirigiu muito bem o A Lista de Schindler, eu também poderia dirigir, né? Mas culturalmente está muito mais próximo dele. Né? Do mesmo jeito que Fences, né, Um Limite Entre Nós, que é o filme do qual ele estava falando nessa entrevista, né, que é um filme que é adaptado de uma peça do August Wilson, que é um dramaturgo, foi um dramaturgo negro, né? Então tem todo um contexto cultural ali que está muito mais próximo do Denzel do que de qualquer outro diretor. Então ele fala, não é uma questão de raça, é uma questão de cultura, de compreender a cultura, de estar próximo dessa cultura e de conseguir traduzi-la de modo bastante próprio, né? Do que você ter um olhar de fora para dentro, o que também é legítimo, né? Como aconteceu, o Spielberg, ele foi o diretor de A Cor Púrpura, né? E o filme é maravilhoso, né? Então não é que isso não pode acontecer, mas é uma questão de você ter um olhar de dentro e de você achar que esse olhar de dentro pode ser mais detalhista do que um olhar de fora. Então, para vocês não acharem que eu estou completamente maluco, eu queria trazer aqui uma citação de um dos autores que eu mais admiro e que eu não entendo por que esse autor nunca foi publicado no Brasil. Eu tenho alguns livros dele que foram publicados em Portugal, então esse livro, inclusive, ele é um livro de uma tradução portuguesa, ele é um filósofo francês chamado Gustave Thibon. Gustave Thibon, ele foi um filósofo leigo, né? Então ele era um homem que tinha uma pequena fazenda, né? Um proprietário de terra lá que criava alguns bichos e que estudou em profundidade Tomás de Aquino. Então ele se tornou um grande especialista em Tomás de Aquino, mesmo não sendo um filósofo de formação. Ele foi muito amigo da Simone Weil, que foi uma outra grande filósofa francesa. Para quem conhece a Simone Weil, o Gustave Thibon escreveu um longo ensaio introdutório no livro mais famoso da Simone Weil, que é A Gravidade e a Graça. Então, para quem já leu esse livro, tem um ensaio introdutório lá grande, longo, de quase 100 páginas, que é feito pelo Gustave Thibon. Mas eu quero trazer uma citação aqui de um livro que é, para mim, um dos livros da minha vida, né? E que foi escrito pelo Thibon e que chama O que Deus Uniu. É um livro que fala, sobretudo, sobre casamento. Ele era um católico, né? Então ele fala sobre casamento de uma perspectiva bastante cristã, mas ele tem um subcapítulo, né? Dentro de um capítulo que chama Amor e Casamento, em que ele fala sobre casamento e meio social. Então eu queria fazer uma citação do Thibon aqui, que não é uma citação curtinha, mas eu quero que você preste bastante atenção, e eu vou pedir inclusive para o editor deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder ler. Isso tem esse capítulo na internet, numa página,
para você depois ler o capítulo todo, mas eu quero ler só esse trechinho aqui para você entender mais ou menos do que eu estou falando quando eu falo de casamento e meio social. Abre aspas para Gustavo Thibon. Dantes esse problema não se punha. Cada pessoa se casava dentro da sua casa e muito frequentemente no meio da sua paróquia ou da sua profissão. Os diversos organismos sociais, firmemente diferenciados, não se invadiam uns aos outros. A ausência de invasão, que não implicava, aliás, quero sublinhá-lo, ausência de intercâmbios. Hoje, mercê da facilidade e da frequência das comunicações, e mercê, sobretudo, da confusão de classes e de funções, este estado de coisas mudou inteiramente. As uniões entre pessoas de meios geográficos, culturais ou profissionais muito diferentes multiplicam-se a cada vez mais. Mesmo nos nossos campos, para não citar mais do que um exemplo, os jovens aldeões que outrora só desposavam raparigas, e aqui eu estou falando em português de Portugal, por isso o termo raparigas, né? Não só pertencentes à mesma casta, mas ainda no meio desta casta de famílias impregnadas das mesmas tradições e com opiniões políticas e religiosas iguais às suas, ligam-se agora, muito frequentemente, com uma datilógrafa parisiense ou uma italiana recentemente imigrada, e casos semelhantes se observam em todos os meios. Diluei claramente. Esta confusão não significa um progresso. A identidade do meio social parece-me uma das condições centrais para a felicidade conjugal. Não quer isto dizer que eu afaste de um modo absoluto as uniões entre pessoas de diferentes meios. Penso unicamente que devem constituir uma exceção. Exigem, de todos os modos, qualidades individuais que não se podem pedir à generalidade dos homens. Sempre que um homem ou uma mulher entram através do casamento para um meio superior ou simplesmente estranho ao seu, é preciso que entrem subindo. Hoje há uma tendência excessiva para entrar em toda a parte no mesmo plano. E que superem pelo poder do amor e da adaptação a comunhão espontânea que resulta da identidade do meio. Um príncipe só poderá desposar com acerto uma pastora se essa pastora tiver uma alma de princesa, o que, em boa verdade, não é excessivamente frequente. Numa união entre indivíduos do mesmo meio, os hábitos, os gostos, as necessidades comuns, todo esse complexo de elementos biopsicológicos imponderáveis que constituem o que vulgarmente se chama costumes, contribui para fortalecer a harmonia. No caso contrário, todo o peso do passado dos dois esposos tende, de alguma maneira, a desuni-los. É difícil prever até que ponto determinado comportamento material ou moral, perfeitamente natural num dado meio social, se poderá tornar um fator de perturbação e de escândalo noutro meio diferente. Poder-me-ão dizer que basta o afeto recíproco dos esposos para suprir todos os vínculos climatéricos, se assim lhes podemos chamar, e que o amor, possuindo todos os poderes, tem também todos os direitos. Eu peço-lhe então licença para refletir um pouco. Só conheço um amor que seja todo-poderoso. Aquele de que fala São João na sua definição de Deus. Deus est caritas, ou Deus é amor. E além disso, coisa curiosa, sempre notei que quanto mais um homem proclama os direitos absolutos do amor, menos o amor opera nele milagres e mais provável é que os seus amores acabem mal. Fecha aspas. Peço desculpas aqui pela citação longa, mas eu acho que faz muito sentido o que Gustavo Thibon fala, né? Que o casamento entre pessoas do mesmo meio social, né? Eles tendem a unir não só a questão da etnia em si, mas há uma série de outras coisas que são, como ele diz, imponderáveis, que são culturais, que são de valores e que acabam por se encontrar em pessoas que já convivem no mesmo meio social
e cujo enfrentamento, quando esses meios são muito distintos, né, pode se tornar um problema. Mas, curiosamente, o que eu quero terminar aqui dizendo é que muitas dessas pessoas que adoram militar e falar sobre essa coisa de racismo e ser antirracista e ficar aí tutelando a vida das pessoas na internet, muitas dessas pessoas acabam atingindo, porque são pessoas famosas, né, determinados meios culturais que estão para além daqueles dos quais elas são originárias, né? Então você pega uma pessoa que é um ator da Globo, ou que é uma jornalista da Globo também, e que acaba circulando em meios diferentes dos lugares de onde ela acaba vindo, e aí essa pessoa acaba se casando com uma pessoa não negra, né? Ou com uma pessoa branca. Então você vê muitos desses militantes negros que hoje, né, estão aí pelas internets da vida falando sobre isso, falando contra o racismo, e que na verdade tem cônjuges, né, tem esposos ou tem esposas que não são negras. Isso é um problema? Óbvio que não. Mas isso também não deveria se tornar uma bandeira a ser defendida. Eu fiz esse vídeo, obviamente, para tentar, né, como se diz a maneira futebolística, né, botar a bola no chão, de dizer, olha, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem isso é um problema, mas também isso não é uma coisa que não deve ser levada em consideração em determinados contextos. Diz aqui embaixo se você gostou, se você acha que isso faz sentido ou não, mais uma vez dizendo que isso não é uma regra, mas eu queria sempre ter oportunidade e liberdade de dizer aqui a você que gosta desse canal e que assiste esse canal, dizer o que penso e dizer coisas que podem levar você também a pensar um pouquinho, tá bom? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e até mais.